Olá a todos, seguindo em frente com o assunto de Kitur Haruch, a gente chega agora na sexta alahá. Fala Kitur Haruch, davar she'efshar klal leochlo bli adachá, asur ladicho beshabat afilo betzoned. Um tipo de alimento que não dá para comer ele sem passar nele água, mesmo que seja água fria, porque ele é muito salgado, por exemplo, um alimento que foi salgado completamente, não tem como comer sem lavar ele um pouquinho para tirar o sal, não pode se tirar o sal dele no Shabat, porque é muito parecido com o ato de cozinhar. Você está fazendo com que aquela comida seja comestível. Então, se eu tenho um tipo de alimento que não dá para comer, não tem como comer do jeito que está, e jogando água, tirando um pouco do sal, vai ser possível comer, isso daqui é proibido de ser feito no próprio Shabat. Vedag maluach. Dag maluach é um peixe salgado, aqui no caso do Kitzur Hanuch, ele está falando de herring. Mutar lishotom ma'itonim lefishigam kodem ashrar ou leachilá. Herring é permitido colocar ele em água, deixar ele em água um tempinho, porque mesmo antes de colocar na água, que ajuda a ser mais comestível, dá para comer. Dá para comer ele mesmo sem deixar ele de molho na água. Por isso, já que já é comestível, e eu estou só colocando de molho para ficar um pouquinho mais gostoso, talvez tirar um pouquinho do salgado ou um pouquinho do gosto forte, não tem problema, já que mesmo antes disso era possível comer. Sétima alahá, חרדל ותמחה ושאר מיני טיבולים שלא נתן בהם חומץ מבעוד יום, אסור ליתן בהם בשבת, אלא בשינוי, דהיינו שייתן תחילה את החומץ בכלי, ואחר כך ייתן לתוכו את החרדל או התמחה. Tem certos tipos de alimentos que muitas vezes, para manter eles em conserva, para que eles durem mais tempo, se misturava eles com hometz, com vinagre ou com algum outro tipo de líquido que mantesse eles em conserva. É proibido fazer conserva no Shabat. Aparece na Gemara uma certa discussão entre Amoraim, se é proibido fazer conserva no Shabat ou não, e muitos legisladores escrevem que não tem proibição de fazer conserva no Shabat, porque não é exatamente igual cozinhar, não é exatamente igual preparação de comida, mas muitos escreveram que miderabanan, embora pela Torá não seja proibido fazer conserva no Shabat, miderabanan, por proibição rabínica, é proibido salgar ou fazer conserva no Shabat, porque a pessoa está preparando aquela comida para que ela dure muito tempo, ou seja, eu estou trabalhando a comida no Shabat para que ela dure para domingo, segunda, terça, quarta, quinta, para os dias a seguir. Então, já que eu estou fazendo um trabalho no Shabat com a intenção de que isso dure mais para frente, e é um tipo de trabalho que muitas vezes era feito nos alimentos, é proibido no Shabat miderabanan. Porém, isso não proíbe colocar comidas na geladeira. Colocar comidas na geladeira ou no freezer para que ela não estrague não é exatamente igual salgar ou colocar a comida em conserva, porque quando se salga, se põe a comida em conserva, se mexe na química do próprio alimento, se realmente transforma ele em algo que dura mais. Colocar uma comida na geladeira, você está só evitando que o calor externo estrague a comida. Por isso não é exatamente igual, não tem problema devolver a comida na geladeira ou colocar no freezer, quando a intenção da pessoa é que isso vai durar para mais tempo. Salvo com relação à água, que a gente comentou no passado, água não é permitido colocar no freezer, porque a água congelada, ela muda de nome, ela se torna algo novo, ela muda de água para gelo. Por isso, água é proibido de colocar no freezer, não se pode fazer gelo no Shabat, mas outros alimentos não tem problema colocar eles no freezer. E caso a pessoa queira misturar esses alimentos que ele trouxe aqui, por exemplo, hardala, mostarda, que eles costumavam misturar com vinagre, nem sempre era feito para conserva, às vezes era realmente a forma de comer. Então, caso a pessoa queira fazer essa mistura, ele tem que fazer isso beshinui, com algum tipo de mudança, mudar do modo original, do modo comum, para ficar claro para ele mesmo e para quem está vendo de que o que está sendo feito aqui não é colocando o alimento em conserva, e sim simplesmente querendo comer. Então, geralmente se colocava o alimento e se jogava o hometz, o vinagre em cima. Aqui tem que fazer o contrário, você coloca o vinagre no prato, no copo, e joga dentro deles o alimento. Ele traz mais algumas mudanças que devem ser feitas. Quando eles misturavam aqui a mostarda com o vinagre, tem que tomar cuidado para não ser formada uma massa. No Shabat é proibido fazer massas, então quando mistura dois tipos de alimento, um alimento sólido e um alimento líquido, eles se misturam, então tem que prestar atenção para não ser formada uma massa. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer um café ou se vai fazer um chocolate, que você mistura pó
com líquido, não tem problema, não é considerado que a pessoa está fazendo uma massa, porque ele continua muito líquido, mesmo que o chocolate ou o café dão gostos na água ou no leite, mudam a cor e dá gosto, não foi formada aqui uma massa. Ou leite de criança, que se mistura leite em pó com água, também não é formada aqui uma massa, ainda assim é algo líquido, por isso não tem problema. Mas caso fosse formada uma massa, no caso de um mingau ou algo do tipo, tem que prestar atenção a que ponto, dependendo do tipo de mingau, a que ponto pode ser colocado, pode ser misturado com água, porque se for formar realmente alguma coisa mais pastosa, uma massa, tem uma proibição no Shabat de lixar, de produzir massa. Mas se for uma coisa um pouco mais líquida, é permitido, então aqui tem que verificar realmente o tipo que está sendo preparado. E quando vai misturar, mais uma diferença que ele trouxe aqui, quando você vai misturar alguma coisa que geralmente era usado para conserva, mas aqui vai ser feito só para comer aqui no próprio Shabat, então na hora de misturar, tem que misturar ou com o dedo, ou com a parte de trás da colher, alguma coisa diferente, não como se faz comumente. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, às vezes o ovo, se a pessoa quiser jogar sal no ovo para ele não estragar na geladeira ou algo do tipo, também não pode jogar uma quantidade muito grande de sal, porque é como se estivesse colocando esse ovo em conserva. Mais uma alahá, פירות שנמצאו תחת אילן אסורים אפילו בטלטול שמא נפלו היום, וכן כל פירות שאצלנו יודעים, אם יש להסתפק שמא נתלשו היום, אסורים אפילו בטלטול. Alguém que ele está andando na rua, num pomar, ele vê frutas embaixo da árvore, essas frutas que podem ter caído no Shabat, elas são proibidas. No Shabat é proibido colher frutas da árvore e, consequentemente, se eu encontro frutas caídas embaixo de uma árvore, já que é possível que essas frutas estavam na árvore no começo do Shabat, e já que elas estavam no começo do Shabat na árvore, elas eram proibidas, já que eu não posso colhê-las, mesmo que elas venham a cair no Shabat, já que no começo do Shabat elas estavam numa situação proibida, essa proibição se mantém também para a continuação. Por isso, se eu encontro frutas embaixo da árvore e existe o risco, tem a suspeita de que essas frutas tenham caído no Shabat, ou seja, no começo do Shabat elas estavam presas ainda na árvore, eu não posso comê-las. Assim também, se um Yehudi, um Goi, me traz frutas e tem o risco, existe a suspeita de que essas frutas foram colhidas no Shabat, elas são proibidas de serem comidas e movimentadas, elas são consideradas muktzah.